Olá, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Conversa Afiada, um programa que surgiu em meio à quarentena, onde a gente estava trabalhando em home office e descobrindo as alternativas para nos comunicarmos. E foi tomando forma. Aqui nós abordamos sobre música, nós abordamos sobre prevenção do coronavírus, nós abordamos sobre futebol, sobre vários assuntos neste Conversa Afiada. E hoje eu estou tendo o imenso prazer de receber duas convidadas nossas aqui da Quarta Colônia, mas que estão fora da Quarta Colônia, estão muito distante, mas hoje nós vamos bater bate-papo, claro que de Covid-19, porque eles passaram por momentos tensos em seus países, mas vamos falar de coisas boas também aí, das coisas que vão ficar como legado, como coisas positivas para as nossas vidas daqui para frente também. Vou dividir tela com duas pessoas da Quarta Colônia. Dá para se dizer as duas faxinalenses, mas uma também carrega no seu coração a bandeira do município de São João do Polesne. Estou tendo o imenso prazer de estar aqui nesta noite conversando com a Kátia Dalmolin, diretamente da Itália, e com a Janaína Ruviaro, diretamente da França. Gurias, que prazer, e quero dizer, antes de passar a palavra para vocês também se apresentarem aqui para a nossa Quarta Colônia e trazerem a saudação de vocês, quero dizer que estou feliz pelo convite de bater papo com vocês aqui nesta noite, porque as duas concederam entrevistas para mim na Rádio São Roque falando da atual situação em que viviam nos seus países, e felizmente essas entrevistas geraram muito conteúdo, as pessoas interagiram conosco aqui nos estúdios da rádio, quiseram saber mais, acompanhar o pós-entrevista, porque também ficou através das redes sociais, e puderam compartilhar o que cada uma trouxe de experiência. Foi muito enriquecedor, e quero dizer que estou muito feliz com vocês duas aceitarem o convite para nós estarmos conversando nesta noite. Começando pela França, dona Janaína Ruviaro, seja bem-vinda mais uma vez à Quarta Colônia, muito obrigado por aceitar o convite, boa noite. Boa noite Gilberto, boa noite Kátia, eu agradeço pelo convite, né, novamente, da gente estar podendo fazer essa conversa, se sentir mais próximo de casa também, né, com os conterrâneos, então eu realmente agradeço muito o convite, um prazer estar conversando, conhecendo a Kátia pela primeira vez, assim, né, para esse bate-papo, e eu não sei se eu me apresento agora. Olha, vamos fazer daqui a pouco até, né? Daqui a pouco até para as pessoas saberem também o que você está fazendo aí na França, o que você foi galgar aí. Então, daqui a pouco a gente pode fazer essa introdução, tá ok, Janaína? Mas também ela, que está lá no fundo, dá para ver, ó, com a bandeira do Rio Grande do Sul, está com o chimarrão na mão também ali, ó, cultuando a tradição. E eu sei que a Janaína também aí nas redes sociais dela tá com o matezinho dela. Daqui a pouco a gente vai falar sobre dificuldades de chegar à erva mate na Europa, vamos bater um papo bem legal aí, mas ela que também não só apenas está com a cuia de chimarrão, com a bandeira do Rio Grande do Sul, mas está com a camiseta da Società Italiana de Faxinal do Soturno lá. Kátia Dalmolin, diretamente da Itália, muito obrigado por aceitar o convite, boa noite. Boa noite, Gilberto, boa noite, Janaína. Isso é para mostrar que a gente é muito bairrista e quanta saudade a gente sente do Rio Grande do Sul e da nossa terra, né? Realmente, não é fácil morar longe de casa, né? Então, a gente sente também muita falta. E o prazer é meu, Janaína, que a gente, mesmo morando ou sendo da mesma região, eu imagino, não me lembro, a gente estava conversando, não me lembro se a gente se conhecia, mas é sempre um prazer voltar a conversar contigo, Gilberto, ainda mais sabendo da repercussão das nossas entrevistas, porque eu acho que, falo também pela Janaína, esse era o nosso objetivo, né? Mostrar um pouco do que a gente estava vivendo naquele momento e que ainda chegaria, que agora já chegou, mas que chegaria no Brasil, né? Então, quando a gente falou sobre a questão do que estava acontecendo, no meu caso aqui na Itália, com a questão do coronavírus, né? No início aí, final de março, quando a gente estava ainda começando, né, os primeiros passos do coronavírus aqui na Itália.
Perfeitamente, meninas. Cada uma de vocês trouxe uma mensagem muito boa e muito reflexiva, né? As pessoas puderam fazer uma boa reflexão do que cada uma de vocês pontuou nas entrevistas, porque a Janaína trazia o que a França estava vivendo e você, Kátia, trazia o que a Itália estava vivendo, mas ambas no final deixaram uma mensagem boa sobre o isolamento, que seria desta forma em que Faxinal do Soturno e os municípios da Quarta Colônia estão fazendo, que nós ainda estamos vencendo a Covid-19 e o coronavírus. Felizmente, gurias, junto as mãos até para dizer, graças a Deus, não chegou ainda dos municípios aqui da Quarta Colônia. Saiu o boletim epidemiológico de Faxinal do Soturno na última segunda-feira, não colocando nenhum caso, já assusta as questões de Santa Maria, até próprio Formigueiro aqui, que vocês conhecem, que é uma cidade próxima aqui a nós, que tem 55 casos confirmados, mas eu acho que a mensagem que vocês deixaram para nós foi muito importante, porque a população aderiu o que o prefeito pediu, o que os prefeitos, na verdade, pediram aqui como isolamento social, o uso de máscara também, que vocês comentaram, que é muito importante. Isso que quando vocês concederam a entrevista, ainda para nós era tudo novo, era tudo uma novidade. Agora a gente já está vivendo aí esse isolamento social e principalmente o uso das máscaras. Mas meninas, começando pela Janaína, como é que está hoje a questão aí do Covid-19 aí na França? O pior já passou, enfim, vocês já estão podendo sair às ruas, porque quando a gente conversava anteriormente, tinha até multa para quem descumprisse as regras. Como é que está hoje aí, Janaína? Isso. Então, a última vez, né, que nós conversamos, ainda estávamos no finalzinho do confinamento, do lockdown mesmo, que chama, né, que é aquele que você pode sair só para serviços essenciais, mas agora já fazem 2 semanas, dia 11 de maio, foi liberado aos poucos, então a gente já não está mais no processo de lockdown aqui na França, mas a decisão do governo foi separar as regiões de acordo com cores, digamos assim, verde e vermelho, de acordo com a lotação ou superlotação dos leitos de hospitais e de UTI. Então, boa parte da França, a maior parte dela está classificada como área verde, que significa que tem aí algo como 5 a 10% da lotação dos leitos de UTI, então significa que tem uma folga, digamos assim, né? O sistema está longe de ser superlotado, e as zonas que são, principalmente as zonas maiores, perto de Paris, aí sim estão classificadas como vermelho, que significa não estão superlotadas, mas tem um risco. O que significa isso? Que não é um libera geral. A gente não está mais no lockdown, mas ainda existem certas restrições a serem tomadas por precaução. E ao longo do processo, ao longo das semanas, o governo vai, digamos assim, tomando as decisões de acordo com os indicadores. Então, a situação hoje é essa. Hoje estamos, na quinta-feira agora, vai ter um pronunciamento e o governo vai decidir quais serão os próximos passos de acordo com esses indicadores. A situação aqui está muito melhor, sim, graças a Deus. Então, a cada dia, o próprio índice, assim, de pessoas que estão sendo hospitalizados, ele é bem menor, e o número de óbitos, que há 3 semanas atrás eram de 500, 600 a cada dia, está sendo menos de 100. É muita gente ainda, porque, né, uma vida importa muito, mas esse é o parâmetro, assim, é o padrão do que está acontecendo aqui. Perfeitamente. Bom, Kátia, quando você conversou comigo, e foi uma das minhas primeiras entrevistas, eu conversei também com outras pessoas de outros países também, e principalmente também voltei a conversar com pessoas aí da Itália para trazer um relato, conversei com um atleta daqui de Nova Palma também, que mora aí na Itália, mas era preocupante os dados, né, e a cada dia aumentava mais. Hoje na Itália, que foi um dos booms aí da Covid-19 na Europa e para o mundo também, como é que a Itália está vivendo agora? Vocês ainda vivem o confinamento ou já as restrições já estão um pouco mais liberadas, que nem a Janaína falou aí? Como é que está a Itália neste momento? É importante dizer o porquê que a Itália teve tantos casos também, né? Então, uma reflexão é importante nesse sentido.
Não tem muito a ver com a questão daquele vídeo que girava dos chineses trabalhando em Milão, por exemplo. O que acontece, pelo menos eu falo pela minha região, pela região do Vêneto, que a gente sempre foi, depois a Janaína pode me confirmar se é o caso também da França, sempre foi muito bem informado do que estava acontecendo, dos números, do que eles estavam decidindo fazer. E como eu disse numa entrevista, aquela entrevista para ti, Gilberto, a gente teve a sorte de ter um governador que fechou algumas áreas, decretou zona roxa, né, vermelha, e fechou aquelas regiões, cancelou o carnaval e outras manifestações, e ainda a gente conseguiu conter um pouco, porque senão teria sido muito pior a situação. Uhum. Mas por que a Itália tem tantos números? Uma das explicações está no fato que, por exemplo, o Vêneto, hoje eles estão fazendo até mais de 10 mil exames por dia. Então, olha, a Janaína, eu acho que está concordando comigo. Então, assim, quando tu procura, tu acha. Tem aqui, Janaína, por exemplo, e Gilberto, tem a questão que eles dizem que por que outros países da Europa não teve, entre aspas, tantos números como teve a Itália. Porque provavelmente, estou falando do que chega, as notícias que chegam aqui, que provavelmente não tenham sido divulgados os números reais, coisa que a Itália pode ter escondido alguma coisa, mas procurando, se achou. Tanto é verdade que são duas linhas muito diferentes do que foi a linha que foi pega pela Lombardia, que foi o lugar mais afetado, e o Vêneto, que também foi muito afetado, mas que, por exemplo, depois a gente pode falar sobre possíveis não curas, tratamentos, né, como eles estão tratando esse tipo de coisa. São sempre linhas muito diferentes. Sim, por exemplo, o Vêneto foi uma das primeiras regiões que decidiu fechar e nos dar 200 metros da casa para poder sair. E só com autocertificação, com um atestado, indo para supermercado, tu podia sair só para supermercado, para farmácia, médico, e médicos também, eles cancelaram muita coisa, então só coisas de extrema necessidade. Então isso foi uma das coisas importantes. A gente ficou quase 2 meses, ou mais de 2 meses, porque, sabe, a gente perde um pouco a noção do tempo, né? Acho que até mais de 2 meses nessa situação. E agora, a partir do dia 4 de maio, eles começaram, um pouquinho antes, eles começaram a abrir devagarinho para testar o que ia acontecer. Uma segunda abertura de algumas partes do comércio, dia 4, dia 18, eles abriram bar, restaurante, cabeleireiros, estética, museus, igrejas. Eu postei no Instagram um vídeo, domingo, da igreja da minha cidade, mostrando, tinham 6 voluntários na frente da igreja controlando a entrada dos fiéis. Então, assim, é uma sensação um pouco estranha ainda, porque a gente tem a sensação, não sei se a Janaína sente isso, de liberdade, mas não é uma liberdade. Não sei se vocês entendem. É complicado. Sim. Porque o vírus tem ainda. Tudo que aconteceu aqui na Itália, não dá para a gente esquecer e dizer, agora é verão, eu saio, eu faço o que eu quiser. Não, a gente tem uma liberdade, mas calma, com muitas restrições ainda. É uma liberdade bem restrita, né, Kátia? Na verdade, né? Aquele direito do ir e vir, a gente estava acostumado, assim, pensar, não, final de semana agora, porque nós aqui, nós estamos no outono, nós estamos vivendo uns finais de semana maravilhosos, assim, com aquele charme do outono, aquele friozinho, mas com muito sol, e a gente tem que se recolher em casa, não podemos visitar um parente lá em Santa Maria, ou até mesmo mais longe aí, como estávamos acostumados nos finais de semana, então é uma certa liberdade restrita que a gente está vivendo, mas eu acho de extrema necessidade, muito, principalmente para nós aqui. Claro que aí na Europa vocês já passaram o ápice e é bem diferente. Mas, meninas, claro que nós vamos voltar a falar sobre coronavírus, vamos voltar a falar sobre Covid-19, principalmente eu quero ouvir de vocês aí o que a Europa vai ficar de lição até para cada país, mas queremos saber o que levou vocês, claro que a Kátia, eu sei que ela é historiadora, a Janaína faz faculdade, enfim, foi buscar um aperfeiçoamento aí na Europa, mas queremos saber como é que é a vida aí na França, como é que é o dia a dia, o que te levou aí para a França e para a Itália. Minhas convidadas, a Janaína Ruviaro está na França, a Kátia Dalmolin está na Itália. Janaína, como é que está a vida aí na Europa? O que te levou aí a buscar novos horizontes
tão longe aqui da nossa terrinha, Janaína? Então, vou contar um pouquinho a minha história, né, para quem não me conhece, ou mesmo os que me conhecem, às vezes ficam um pouco perdidos, porque já faz um bom tempo que eu saí de Faxinal, assim, né, um bom tempo, digamos, tem 14 anos que eu saí de Faxinal para ir a Porto Alegre, então fui para a capital para fazer meus estudos, e aí fiz toda a minha trajetória em Porto Alegre, toda a minha trajetória acadêmica, eu fiz faculdade em Ciências Sociais, fui bolsista para a Uni, então fiz na PUC com bolsa, depois acabei fazendo um mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Sociologia, cada vez mais me apaixonei por essa área das ciências sociais, de ver o diagnóstico, de compreender os nossos problemas sociais e tentar buscar soluções de políticas públicas. Acabei fazendo o meu doutorado também em Porto Alegre, na Universidade Federal, e fiz um período de doutorado sanduíche em 2017 na Universidade Autônoma de Barcelona, que foi a minha primeiro contato com morar, né, estar morando na Europa, a partir do meu doutorado sanduíche. E aí, isso 2017, então, e eu saí de Faxinal de Soturno em 2006, tem um bom tempo. Aí, nesse período, a gente decidiu, né, eu vim para a França, então, com o meu marido, porque que é faxinalense também, né, o Tiago Yost. Quando eu estava em Barcelona fazendo meu estágio doutoral em Sociologia, o Tiago estava fazendo um mestrado aqui em Grenoble, na França, que é onde a gente está agora. Então, a gente acabou depois mudando junto. Quando eu finalizei o meu doutorado, a gente acabou se mudando para cá, porque ele finalizou o mestrado, conseguiu um trabalho aqui, e eu queria continuar um pós-doutorado ou alguma relação na área, continuar estudando, na área acadêmica, mas alguma relação que tivesse com línguas estrangeiras, comunicação e relações internacionais. Então, foi isso que agora, neste momento, então, finalizado o meu doutorado, eu senti falta de aprimorar línguas estrangeiras, né, porque morando fora não tem muito como e principalmente na área acadêmica, né, a gente não dominar a língua do lugar, então, no caso, o francês, e o inglês e o espanhol por conta da minha trajetória acadêmica. Posso perguntar uma coisa para a Janaína, Gilberto? Posso me intrometer na conversa? Sinta-se à vontade, aqui a conversa é afiada, o bate-papo é nosso. Meninas, eu estou aqui como um mero espectador de vocês, sinta-se à vontade. Como essas experiências, né, essas experiências são legais, assim, estando fora do Brasil, e servem sempre para muitas pessoas como exemplo, né, porque muita gente que olha para a gente, Janaína, às vezes olha como um exemplo, diz, eu quero fazer aquilo que a Janaína fez, eu quero seguir os passos que ela fez, né, assim, hoje, tu está estudando, pelo que eu entendi, tu está estudando ali na França. Tu fez uma seleção do pós-doutorado, mas tu fizeste no Brasil? Não, eu fiz aqui mesmo, mas na verdade daí não é pós-doutorado. Eu comecei uma graduação de novo. Isso. Ok. É isso que eu queria chegar. Como é que é estudar e aprender uma língua diferente, entrar numa universidade estrangeira, porque às vezes as pessoas acham que é tudo fácil, né? Que tudo bem, é tudo fácil, e pelo menos aqui na Itália não é tão fácil assim como as pessoas pensam. Não é impossível. É isso, é essa mensagem que eu quero que tu nos conte, como é entrar nesse processo seletivo, como é que funciona, se tu pretende ficar ali, o que tu tem como planos para a tua carreira, né, para o teu trabalho. Sim. Certo, então, a minha trajetória, ela depende muito da universidade pública, né, da escola pública, da universidade pública, e mesmo quando eu estudei na PUC-RS, que é particular, eu estudei com bolsa do governo pelo programa Universidade para Todos. Então, assim, acho que o primeiro passo é dizer para todo mundo que, né, valorizar a escola pública, né, o meu ensino todo, ensino fundamental, médio, foi nas escolas de Faxinal de Soturno, que eu tive uma excelente formação, que me permitiram ter uma nota muito boa depois no Enem, que foi o que me permitiu conseguir uma bolsa na universidade, na PUC. Depois mestrado e doutorado também, Universidade Federal. E o que acontece? Aqui na França, eu entrei na universidade por dossiê. Então, assim, como eu já tinha uma trajetória acadêmica, né, já tinha terminado meu mestrado e doutorado, não foi difícil
porque eu entrei por um dossiê, então tive que fazer alguns testes de língua, aprovando meu francês, tinha uma trajetória que eu já tinha morado fora, então, porque muitas pessoas acabam também desistindo, porque tem um impacto, né? Chegar de cara, assim, e morar num lugar diferente é muito difícil. O que eu recomendo, assim, até para os adolescentes que me perguntam, eu também quero morar na Europa, eu também quero morar fora, que é estudar, valorizar a escola pública e também fazendo experiências, assim, né? Tentando, de repente, fazer um intercâmbio, tentar estudar em outra cidade. Eu saí, né, de Faxinal e acabei indo para Porto Alegre, daí depois fiz um período aqui, fica atento a editais e tudo mais, mas, claro, a gente tem que estar ciente, estou ciente, que eu sou privilegiada de ter conseguido, né, de ter estudado numa escola pública que me permitiu todos esses acessos, né, e pude contar com um governo que sempre ofereceu as possibilidades. Estudar línguas, né, Janaína? Não sei, Gilberto, aqui, o meu impacto maior, além do italiano, por exemplo, quando tu chega nos países da Europa, né, se tu não sabe o inglês, tu fica perdida. Exato, eu tenho muita dificuldade com inglês, porque é uma coisa que minha professora agora de faxinal ali não é que vai gostar muito mas tudo bem. Um abraço às profs do Antônio. E que eu tive o prazer de reencontrar quando eu fui dar a palestra em Faxinal, agora em novembro. Foi uma coisa fantástica, dar uma palestra com todas as professoras juntas. Que delícia! Foi uma choradeira, foi uma coisa assim impressionante, foi uma emoção voltar para casa e fazer uma palestra falando do meu livro para as minhas professoras, né? Então foi uma coisa fantástica. Deve dar uma emoção. A questão da língua é muito importante. Até antes de saber um pouco mais aí da Kátia e o que levou ela para a Itália, a Kátia já falou que ela estudou no Dom Antônio Reis. Você também estudou lá no Dom Antônio Reis, Janaína? Também. Então, quero dizer que a escola de vocês, a semana passada, estava de aniversário, né? Olha aí, que legal. Estava de aniversário do Antônio Reis aí, até entrevistamos a Diri lá do Dom Antônio Reis, né, que falou aqui na Rádio São Roque também. Bom, Kátia, agora a Janaína fez a Janaína fez um breve relato aí do que levou ela para a Europa, e ela falou que foi com o esposo dela, que é faxinalense também aí. Se ele tiver por aí, quiser dar um oizinho aí para nós, seja bem-vindo também, tá ok, hein, Janaína? Mas, Kátia, você... tá trabalhando, tá bom. Tá no home office também, mas tá. Manda um abraço aí para ele, tá bom? Tá entregue. Bom, Kátia, você é historiadora, você casou aí na Itália, né? Teu esposo é italiano, já fazem 13 anos que você está aí na Europa, enfim, o que te levou aqui de São João do Polesne para lá? E até por falar, para ilustrar um pouco mais, né? Eu estava agora, antes de nós conversarmos aqui, eu estava vendo nas tuas redes sociais, tinha uma foto tua lá em Vale Vêneto, né? Na frente da igreja, linda, né? E agora nós sem as nossas festas, sem os nossos eventos, sem provavelmente o nosso festival, né, de música da Universidade Federal de Santa Maria e a Semana Cultural Italiana, mas daqui uns dias vai voltar tudo normal, se Deus quiser, sim. Mas o que te levou para a Itália, Kátia? Enfim, e tem um projeto aí quase saindo do forno teu também, né? É isso, Gilberto. Na verdade, eu desde pequena quis vir para cá, mas pequena. Eu morava em Faxinal, na saída para Novo Treviso, e praticamente eu arrumava uma malinha e colocava uma boneca dentro e dizia: mãe, eu tô indo para a Itália. Eu tinha 6 anos, gente, naquela época. Eu tinha 6 anos, eu já tinha Itália na cabeça, vocês não têm noção disso. E aí, crescendo, minha mãe me deu um presente, um mapa do mundo. Eu identifiquei na hora a Itália, não identifiquei o Brasil ou outros lugares. Para mim, aquilo era, talvez porque eu tinha influência dos meus avós, como a gente ali, eu digo os gringos, né? A gente tem a influência da família, as músicas, a cultura. E quando eu arrumei a minha mala, em 2007, para vir para cá definitivamente, na verdade eu não sabia se ia ser definitivamente, mas eu arrumei a minha mala, as 2 malas, uma de inverno e uma de verão, para ficar 1 ano, né? Ou, não se sabia o tempo, né? O tempo que eu iria ficar. Na verdade, a minha mãe me disse,
tu sempre disse, mas de lá tu nunca mais vai voltar. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, porque ela sentiu isso. Tanto é verdade que eu renunciei ao trabalho da universidade, outros trabalhos eu ensinei na Universidade Federal de Santa Maria por 2 anos, estava terminando o contrato, renunciei a fazer o doutorado ali, renunciei a ir para o norte do Brasil trabalhar, renunciei a 2 trabalhos como professora. Vocês vão dizer que eu sou louca, mas quando tu tem um tinha sonho, um objetivo, era mais forte do que eu, gente. Não, eu renunciei a 2 concursos que eu tinha passado. Tanto é verdade que o último concurso foi em Teutônia. Eles ligaram para minha casa em Polese, do meu pai. Meu pai, depois isso tinha passado já 1 ano que eu estava aqui, meu pai respondeu o telefone e disse, não, pode chamar a próxima, porque ela não volta mais de lá. Então, assim, mas, Janaína, aliás, Kátia, só para te interromper bem rapidinho, você quando saiu daqui, tu tinha o hábito de falar o dialeto, o dialeto aqui da nossa região, que é usado aqui na 4ª Colônia, quando tu foi para aí? Verdade, Desculpa, porque às vezes demora um pouquinho o retorno, daí eu não quero te... Diga. Aqui... Sim, é que eu queria saber, assim, ó, antes já te interrompendo, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, quando você saiu daqui, você tinha o hábito de falar o dialeto daqui, que é falado? Na italiano? verdade, não. E eu te explico por quê. Isso é uma das coisas que depois, com o tempo, eu quis ir pesquisar o porquê eles falavam italiano, porque em determinado momento não se podia falar o italiano, que foi a questão toda que me trouxe a fazer os livros, a organizar os livros, o Mordaça Verde e Amarela no Brasil, o Titasi Sempre, que eu publiquei aqui na Itália, o Titasi Sempre, publicado ali no Brasil em 2018. Então, assim, foi a minha história pessoal, na verdade, porque durante a época de Getúlio Vargas, mesmo que eu não tenha vivido naquela época, né? Mas, assim, influenciou a gente como descendente muitos a não falarem. Meus pais sempre falaram, meus avós sempre falaram em casa, mas eles diziam pra gente, não, é uma coisa de gringo, é uma coisa de colono, é feio falar. E, na verdade, se tinha medo de falar e ser preso, porque não podia, era proibido. Então, assim, depois, quando tu cresce, tu vai juntando, né, o quebra-cabeça e entende. E hoje eu te digo, eu sinto falta. Porque hoje, quando as pessoas me perguntam aqui também, mas tu não fala italiano? Eu até conseguiria falar. Mas entre o português, o espanhol, o italiano e o italiano são muito parecidos. Se eu começo a falar em italiano, eu perco o italiano porque eu tenho que pensar muito e eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência, entendeu? Sim. Porque é tudo muito rápido. Então, assim, como eu falo muito rápido e eu sei que eu trabalhei 10 anos em rádio, então é uma coisa assim que não adianta. Essa tua experiência... Essa tua experiência do rádio foi aqui no Brasil ou foi já aí na Itália? Não, cara, eu trabalhei 10 anos com cultura italiana na Rádio Membuí de Santa Maria, 10 anos. 10 na Membuí. Que maravilha, que maravilha. Eu tinha quase 14, 15 anos quando eu comecei. Eu era pequenininha, eu chorei quando eu tive que deixar a rádio, porque para mim era uma coisa assim... A época que a rádio não tinha ainda, né, as imagens, que o pessoal não te via, não tinha a rádio, a voz. Tá explicado. Reconheciam pela voz onde tu ia, dizer, tu é a Kátia da Humaninho, mas eu te ouço na rádio. Era uma coisa... A mágica do rádio. Janaína, coitada de ti, com 2 radialistas ao teu lado hoje, hein, Janaína? Eu adoro, olha. Nós vamos te encher de perguntas, Janaína. E a primeira pergunta que eu já te faço também, a questão da França, da Europa. Você já se identifica morando aí? Como é que está o futuro da Janaína, enfim, com a família, com o teu esposo, ou pretende voltar futuramente para o Brasil? Porque é uma outra realidade, queira ou não, né? A gente ama a nossa tradição, tá ali a própria Kátia tomando chimarrão com a bandeira do Rio Grande do Sul, a gente tem o orgulho nosso aqui do Brasil, do gaúcho, enfim, mas é uma outra realidade a Europa. Como é que está essas questões de futuro aí para ti, Janaína? Então,
É sempre essa pergunta, ela é muito difícil de responder, porque para mim faz pouco tempo ainda que eu estou morando fora do Brasil, né? São 3 anos, se contar com o meu período de doutorado na Espanha, são 3 anos. Então eu ainda estou na fase do encantamento, né? Em Barcelona, eu fiquei meio ano, mais ou menos, e eu achei muito próximo a abertura, é diferente, obviamente, por estar longe da família, mas a Espanha, ela é muito mais próxima do Brasil do que a França, por exemplo, nas pessoas, na socialidade, no calor. Nós, no Brasil, nós somos muito de abraçar, de se tocar, né, esse calor humano. É verdade. E na Espanha, a gente tem isso, a gente sente... a cultura francesa já é diferente, né? E eu só posso falar da Espanha e da França, que são os países que eu conheço, assim, em comparação com o Brasil. Então, eu também, como a Kátia comentou, né? Eu também sempre quis morar um tempo fora, mas isso veio no meu mestrado, mais ou menos, que é quando eu percebi que eu tinha a possibilidade de fazer um período de estudos no exterior. E eu também renunciei a um concurso público que eu queria muito, eu renunciei a um concurso para terminar o meu mestrado e para poder vir, então, para Barcelona depois. Então, assim, são decisões, né? Tudo na vida são decisões. E o que eu sempre digo para as pessoas, quando me perguntam, assim, a gente não sabe. A gente toma uma decisão e a gente sempre vai se perguntar o que teria acontecido se eu tomasse a outra decisão. Então, assim... Exatamente, é sempre assim, né? Não adianta, né? Não tem como prever, então você pondera aí o que vai, né? O que eu quero a curto, médio e longo prazo. Exato. Então, assim, a Espanha é muito mais parecida do que a França. E quando eu morei na Espanha, eu morei na casa de uma família que ele era catalão, então... E ela a esposa era da Argentina e tomava chimarrão também. Então eu cheguei em Barcelona em casa, porque eu cheguei, o primeiro dia tinha chimarrão. E já na França eu vim com o Thiago, então já era diferente, porque eu não estava sozinha, né? Já tinha, estava com o marido, estou com o marido, e tem muitos brasileiros aqui. Então, o que acontece? Eu ainda estou na fase do encantamento, de estar morando fora, tá muito legal. A internet nos facilita, aproxima, muito, né? Nos aproxima. Claro que em momentos onde os teus planos são cortados por uma pandemia, a gente tinha planos de viajar em julho, de muito provavelmente ir para o Brasil, agora, né? Já é impossível. Ou seja, são coisas que a gente vai lidando, né, com o tempo. O que acontece? Eu penso assim, que morar em outro país, como faz pouco tempo ainda, os laços de sociabilidade, eles se dão muito mais com brasileiros do que, de fato, aqui no meu caso, com franceses mesmo. Então, nós conhecemos franceses, temos amigos franceses, mas os nossos vínculos com eles são muito mais porque são casados ou namorados de brasileiros. E isso é uma questão muito simples também, que é a questão da língua, né? Não é a nossa língua nativa, considerando que a língua, a comunicação, ela é o ponto crucial, né, de uma cultura. Não dominar a língua do outro já cria uma barreira. Então, é um pouco isso, assim, que eu tô sentindo. Para ser sincera, hoje, assim, quando eu falo com os familiares, a gente não tem ainda... A gente sente muita saudade, mas não tem um plano de voltar e morar no Brasil. Hoje, assim, né? Vamos ver o que a vida nos guarda, principalmente por esse cenário de incerteza, né? Que nos preocupa bastante, assim. Que é essa insegurança de, talvez, um desamparo, assim, não sei como qualificar o inqualificável, né, do cenário que a gente está vivendo atualmente, assim. Perfeito. Bom, Kátia, eu quero explorar um pouco mais do lado radialista da Kátia, falando sobre a cultura italiana, porque, na verdade, Kátia, eu tenho conhecimento de 3 emissoras de rádio hoje que têm programas exclusivamente para a cultura italiana, que é a Rádio São Roque, que o Saulo Felin continua fazendo um trabalho que o Sucon de la Nona fazia anteriormente aqui, e depois o Saulo... Eu sou da época do Sucon, né? Tu imagina. Aí, o Saulo
Felim vem fazendo aos sábados aqui um programa falando no italiano também, aqui se comunicando para a Quarta Colônia. Eu sei que na cidade de Encantado ou Lajeado, é uma dessas duas cidades, tem uma rádio que também tem um programa lá que fala também na cultura italiana e uma rádio no norte do estado. Então são poucas rádios que hoje têm esses programas específicos, que é tão bacana, né? E claro que hoje também a internet nos possibilita fazer N coisas. Por exemplo, estou eu aqui em Faxinal do Soturno, tá Janaína na França e você na Itália. Não pensa talvez em fazer alguma coisa voltada para a cultura italiana também aí, através da internet ou em uma emissora de rádio, enfim, porque o rádio, tu já ouviu falar disso, o rádio é uma cachaça, uma vez que tu prova, tu jamais quer largar. Como é que tá aí para ti? Tu não pensa nisso também futuramente? Eu sou da época, para te ter uma ideia, eu sou da época do Bigodinho, que tá conosco ainda. E do Padre Marcúcio. Então tu imagina, eu para me diferenciar, porque eles eram os pilares, né? Eram os pilares da cultura italiana, falavam italiano e eu não sabia falar italiano, então eu criei um programa, Conheça a Quarta Colônia na Terra dei Nostri Nonni, onde eu fazia propaganda da Quarta Colônia, do turismo na Quarta Colônia. Do turismo na Quarta Colônia. Então, assim, cultura italiana, música italiana, conheci vários radialistas, existe um grupo de radialistas. Na verdade, existem vários programas, Gilberto, de cultura italiana. O Armando Guzzo é uma das pessoas que eu sigo sempre e olho sempre o programa dele em Marau, que é uma pessoa fantástica, de uma cultura fantástica. O Piccoli, que ele é de Bento Gonçalves, ele transmite em direta com a Itália, porque ele mora aqui, e o irmão dele mora em Bento, então eles transmitem em direta os programas. Tem essa possibilidade. Sim. E é verdade, o microfone é uma cachaça, não tem, olha, realmente, eu gosto muito do microfone. Só que eu acho que hoje, como hoje, eu posso ser muito mais útil para a minha comunidade, no meu caso, fazendo essas lives, essas diretas, esses programas, que fazendo um programa de rádio, no meu caso. Por exemplo, o que eu estou programando agora, estou direcionando principalmente o Instagram, o Face, mas o Facebook ainda é a minha página, é o meu perfil pessoal. Então, assim, mais o Instagram, porque eu quero abrir para as pessoas a possibilidade de ver não é nem o dia a dia aqui, porque eu não quero me expor, não é esse o objetivo. É mostrar para as pessoas a Itália secreta. Aquilo que tu vem para cá como turista, o que tu vê? Milão, Costa Amalfitana, que, pelo amor de Deus, são lindas, Não estou falando, mas Milão, Roma, Veneza, senão eu não vou falar mal, não tem como. Eu não conheço Milão ainda, quero muito conhecer. Florença, Veneza, mas existe tanta coisa pequena, nas cidadezinhas pequenas, que vocês nem imaginam. Vocês não imaginam. Só aqui na minha região, onde eu moro, eu estou mostrando em pequenos vídeos, fotos, lugares que se tu não vem com alguém que conhece a região, é difícil, porque se tu vem como turista com grupos organizados, que é ótimo, para quem não conhece, ok, tu conhece os lugares para turista. Isso é uma coisa para quem gosta das coisas particulares, diferentes. Então, eu acho que esse tipo de coisa hoje pode ser uma coisa que eu posso ser útil para a minha comunidade, porque eu estou aqui. Posso mostrar, por exemplo, eu estou programando uma live para quinta-feira que vem, porque eu fiz uma pergunta no Instagram e as pessoas me respondem, sim, queremos, né? Então, assim, com brasileiros que moram aqui, para entender como é que vieram para cá, o que a gente está fazendo hoje, como é que vieram para cá, como é que foi validar o diploma para uma veterinária, uma relações públicas, outro arquiteto, eu que sou historiadora. Então, assim, eu tô organizando essas lives, vamos ver como é que vai funcionar, mas, assim, as pessoas estão me perguntando, me mostra arquitetura, me mostra isso, me mostra aquilo. Então, são coisas, se eu estou aqui, que eu posso fazer em alguma maneira, eu vou fazer. Então, eu peço, assim, porque tem vários, depois desses programas, Gilberto, tem várias pessoas que nos adicionam exatamente. Isso é bacana, esse feedback, né?
Eu não tenho uma página ainda no Face. Então, quem tem o Instagram, a página do Instagram, Kátia Dalmolin, é aberta. Pode ir lá tranquilamente olhar. Se eu não aceito no Face, é que muitas vezes tem pessoas que eu estava tentando ter uma página pessoal no Face. Então, assim, um perfil pessoal. Vou abrir mais adiante, vou fazer uma página, mas no Instagram eu coloco tudo. Então, quem tem pode ir lá e olhar, pode seguir tranquilamente. Eu vou ter o maior prazer de responder, de ajudar, o que eu puder fazer para a minha comunidade, como a gente fez, né, Janaína? No nosso mundo, se a gente pode mandar uma mensagem, dizer o que a gente viveu aqui, a experiência que a gente passou do coronavírus aqui, em alguma maneira pode ajudar, como esses pequenos vídeos, as pequenas histórias, a história de vida, nossa história de vida, por isso que eu te perguntei, né, antes. Esse é o meu objetivo, é tentar mostrar algumas coisas do que como a gente vive aqui, né, Gilberto? Maravilha, eu acho excelente, assim, a iniciativa. Eu também estou pensando ainda, é um projeto para um futuro breve, assim, breve, que é também fazer isso. A questão é difícil mesmo, né? Como a Kátia comentou, a gente encontrar fazer uma página ou misturar, de repente, coisas que a gente quer com uma página mais aberta, mais pública, com as nossas páginas pessoais, assim. Eu ainda também estou tendo dificuldade de como lidar com isso, que é tentar fazer algo vinculado também, direcionado aos estudantes, dizer como é morar fora, essas experiências, os percursos. E o que eu senti falta, assim, foi, mesmo quando era de sair de Faxinal para Porto Alegre, assim, e depois isso se repetiu, que é ter um passo a passo, sabe? Eu tenho uma ajuda de alguém que diz, não, primeiro, tem esse site que faz isso, é esse documento que precisa. E às vezes não tem um caminho só, por exemplo, estudar na França, existem muitos caminhos, mas a gente não sabe. E acha que é muito difícil, tem muito programa para brasileiro, tem muita oportunidade. Então, isso é algo que eu também estou pensando, como só preciso organizar aí nas redes, como fazer isso, né? Dar esse tem muita experiência, né, Janaína? Tem muita experiência diferente depois. Quem é historiadora, quem faz o veterinário, o médico, o dentista, o arquiteto, o advogado, cada um tem uma linha para seguir. É muito importante. Conclua, Kátia, por gentileza. Nem sempre é igual, né? Não quer dizer porque eu fiz história que eu vou conseguir fazer o que os outros fizeram. Então, assim, por isso a minha intenção de fazer essas lives, eu vou começar com a Gisele, que ela é de Veranópolis, ela mora aqui, trabalha com relações públicas na área do agroturismo e agroalimentar, e ela tem uma empresa com a família, porque ela se casou com um italiano, ela ensina a questão do turismo, então vou começar com ela, para trazer essas experiências, para tentar, em alguma maneira, direcionar as pessoas que não acham que vem para cá, tu tem que te preparar. Tu disseste, Janine, uma coisa muito interessante. A questão da língua é a primeira coisa. Não é eu decido ir para a Itália. Sim, mas tu tem que te preparar antes de vir. O mínimo de italiano agora tem, por exemplo, tem provas de proficiência de italiano. Quem casa com italiano, a questão da cidadania, para poder ter a cidadania por casamento, tu tem que fazer uma prova de italiano. Então, no meu caso, eu tinha cidadania por causa da minha família, não tive essa questão. Mas tem coisas que é melhor tu programar e te preparar com o tempo. É muito importante isso, meninas, que vocês estão colocando aí, esse manual aí, porque muitas pessoas não têm essa noção, tipo a língua, tipo as dificuldades, a própria alimentação também. Tu vai para uma outra cultura completamente diferente, tu vai ter que te adaptar e te adequar, porque senão se tu vai chegar lá na primeira semana, tu vai querer voltar. Isso aí para mim aconteceu, imagina, é algo simples, mas bem complexo. Há 24 anos atrás eu saí do interior de São Borja para vir para Santa Maria, sair de uma cidade do tamanho de São João do Polesne para vir para uma cidade de 250 mil habitantes, então era tudo complicado. Imagina tu sair do país, tu sair da tua cultura do Rio Grande do Sul, tu sair do teu país e ir para a Europa.
é louvável essa atitude de vocês, porque vocês poderiam pensar, eu tive dificuldade lá no passado, então quem vem que vá sofrer as mesmas dificuldades, mas não, vocês estão pensando exatamente no ser humano, em dizer, é possível, vai ter trabalho? Claro que vai ter trabalho, vai ter dificuldade, a saudade da família, tudo, mas é possível sim, né, Janaína? E começando pela Janaína, depois a Kátia, por gentileza. Com certeza. Eu até, então, também para as pessoas que estão, né, nos ouvindo, depois eu sei que, sempre como a Kátia falou antes, né, depois as pessoas nos adicionam ou mandam mensagem, eu quero saber mais desse detalhe de outro, podem mandar com certeza perguntas, eu realmente estou pensando em fazer esse passo a passo, né, porque também, para evitar, para ajudar, e para evitar que as pessoas compreendam um pouquinho da cultura do outro, e a gente não fique naquela questão, eles são arrogantes, eles são um pouco prepotentes, que é o que... Eles conquistaram, agora não querem ajudar, né, Janaína? A gente também tem que se colocar aqui, assim, né, que a gente está em outro país, é outra cultura, e que tem de entender que não é... Que nos tratam mal porque eles querem nos tratar mal. Claro, vai ter pessoas e pessoas, só não dá para fazer umas generalizações assim. E nesse sentido, eu acho que é muito importante, porque, por exemplo, na universidade, a gente tem contato com pessoas do mundo inteiro. E isso é muito legal, é um espaço que todo mundo confraterniza, que as pessoas estão... né, muitos longe das suas famílias, dos seus países também, e a gente entende que esse problemas com a língua, problemas com medos de como eu vou fazer determinado papel, como é que eu faço para o visto de residência, tudo mais, todas as pessoas de outros países também estão nessa situação, assim, né, então o que a gente puder fazer para ajudar, para esclarecer, eu acho que textos também falando das culturas é muito importante. Especialmente mas especialmente nesse momento, assim, né, de pandemia, que a gente tem visto, acho que a gente vai falar um pouco disso, né, depois, sim, a questão das fake news e das histórias que rolam por aí, então, essa questão é muito difícil mesmo, então, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso. Claro, com certeza. Bom, Kátia, até para dar uma pincelada rápida aí sobre esse negócio de ajudar as pessoas, você estava me falando também, a gente estava conversando, porque graças a Deus, depois da entrevista da Rádio São Roque que vocês me concederam aqui, criou esse vínculo da gente conversar. A Kátia segue me mandando material lá da Itália, a Janaína também, sempre quando a gente pode, a gente dá um oi aí também para saber as questões da França, mas também essa questão de ajudar o próximo. Até você estava me falando, né, Kátia, está fazendo aí um projeto talvez de de cidadania para crianças, enfim, você fez uma live agora há pouco tempo aí, conversando sobre cidadania também com a moça que é natural de São Paulo, mas que mora aí na Itália também, né, que cuida aí das cidadanias de brasileiros que querem morar na Itália, enfim, é o ajudar o próximo, né, esse calor humano que é tão da quarta colônia, que é tão típico nosso daqui, da nossa micro-região, na região central do estado. Na verdade, Gilberto, são duas coisas diferentes. Eu quero deixar claro que eu não trabalho com nenhum tipo de cidadania, tá? Para não confundir, porque senão o pessoal não trabalho, fiquem tranquilos, não trabalho com cidadania. Ó, a Janaína está fazendo o processo dela, queria tua ajuda. Não, Janaína, eu posso te ajudar, mas assim, dito só aqui entre nós três. Mas, assim, não, eu não trabalho com cidadania, deixo claro, porque senão vou contra interesses, não sei como funciona. Aquela live foi feita com a Patrícia, que a Patrícia trabalha com cidadania, inclusive cidadania italiana. Tu não precisa nem vir para a Itália, existe essa possibilidade, ok? Quem não tem a possibilidade de vir para cá, podem entrar em 6 pessoas, não vou entrar nesse detalhe, quiserem informações, eu mando para quem quiser informações o link dela. Ela é a pessoa que trabalha com cidadania. A Kátia trabalha com história e a questão de crianças é a seguinte: eu estou preparando um livro com jogos sobre a imigração italiana para crianças, para serem trabalhados nas escolas, a parte lúdica, uma coisa que eu já fazia em 2004, eu fazia palestras com crianças, com jogos, sobre a imigração italiana no Rio Grande do Sul. Então, assim, para serem trabalhados com português, com italiano, com a geografia, com a história, tá? Então, esse é uma outra coisa. Repito, não trabalho com cidadania italiana, porque senão,
Senão vou Eu gostei querer. muito que a Janaína colocou uma coisa, e eu gostaria, antes de que eu me esqueço, na verdade, quem me ajudou muito nesse processo inicial, assim, quando eu cheguei aqui, foi um padre que ele me dizia sempre, Kátia, por 4 anos, se tu conseguir segurar a barra por 4 anos, depois dos 4 anos a coisa flui, tu vai tranquila, tu vai sentir muita falta os primeiros 4 anos porque é um choque cultural, mesmo que tu te sinta gringa, como a gente diz, eu sou italiana, na verdade tu vem pra cá, é tudo muito diferente. Tu não vai ser aceita como italiana, tu é sempre uma estrangeira, gente. Então, por mais que tu fale perfeitamente, que tu ache que tu tem essa coisa. A gente diz, o abraçar. Eu sou muito afetuosa, muito. Tu tem que ter muito cuidado, porque nós somos mulheres. Ela tem um marido, eu não tinha um marido ainda. Então, tu tem que ter muito cuidado, porque tu vem interpretada mal nesse sentido. Por exemplo, a questão dos italianos que são prepotentes, que o italiano fala muito alto, parece que está sempre brigando. Primeira coisa. Então, a minha mãe, porque o meu marido, agora minha mãe compreendeu um pouco o meu marido, mas no início ela dizia, gente, parece que está sempre brigando, porque é um modo de falar. Então, assim, uma dica que eu dou para as pessoas que vêm para cá, se tratam mal vocês, a gente como brasileiro não sabe tratar mal as pessoas, né? Se vem para cá e te tratam mal, tu responde na mesma altura. Vocês vão ver que nunca mais que eles respeitam vocês, porque é um modo de ser deles. E isso funciona, Kátia, gente. O ser brasileiro te abre as portas, assim, as pessoas são mais receptivas por tu ser do Brasil? Ou é normal para qualquer... Contrário. Muito pelo contrário. O ser brasileira e de descendência italiana, aqui eu digo que eu sou ítalo-brasileira. Sim. Porque o ser brasileira vem interpretado em uma outra maneira, ok? Mulher brasileira, carnaval, futebol. Carnaval, futebol e caipirinha. Aqui também. Mais ou menos a ideia do Brasil é essa. Como é que tu é brasileira branca? Explica a história da imigração. Não é que aqui todo mundo conhece a imigração italiana, os nossos gringos que foram para lá, que sofreram, que fizeram. Então, assim, por isso que quando o pessoal vai fazer cidadania, vai fazer as práticas de cidadania, vai nos comunes, né, nas prefeituras, atenção, pessoal, aqui tem muito pouca gente que trabalha nas prefeituras. Não é que as pessoas estão à disposição de vocês, à nossa disposição, esperando, dizendo, venham brasileiros, porque vocês têm a descendência, vocês podem ter cidadania, venham e façam, nós estamos aqui esperando vocês. Tem que entender isso que tu disseste, Janaína, a mentalidade, como é que você vive aqui, como é que você trabalha aqui. Tem que respeitar esse tipo de coisa, porque eu vejo muita coisa que às vezes o pessoal diz, mas fui tratada mal, mas o pessoal, quando eu vou lá, não me dão o documento, não pesquisam. Gente, não tem pessoal que trabalha. Teve lugares, tipo Bassano del Grappa, que eles cancelaram por um período de tempo a cidadania, os processos de cidadania, porque chegavam blocos de italianos, de brasileiros, grupos de brasileiros, e não tinham como fazer cidadania para todo mundo. E a questão aí na França também é dessa mesma forma, Janaína? A França, no sentido de papéis, da burocracia? Não, até no sentido do brasileiro, de ser brasileiro, assim, tem tudo a ver isso que a Kátia também falou na questão da Itália, também tem essa visão aqui no Brasil? Tem várias questões, assim, né? Eu, no caso, né, pelo meu estereótipo, né, de ter os cabelos cacheados, ter a pele mais morena e tal, eu já... É como se eu andasse na Europa com um carimbo brasileira, tá? Brasileira. Então, sempre, em todos os aeroportos que eu já passei, mesmo antes de eu mostrar o meu passaporte, as pessoas me perguntam, já foi em espanhol, em inglês, em alemão, em francês, vem do Brasil? Eu, sim... Sempre, como se eu tivesse... E aí, é assim, vem do Brasil, eu falo sim. E a segunda coisa, qual é? Carioca, né? Porque é óbvio. Como é que vai vir da Carioca, né? Só existe o Rio de Janeiro. E quando eu falo isso, eu acho que essa discussão é interessante para a gente falar da questão dos estereótipos e dos preconceitos, né? Que a gente sofre no exterior, mas a gente também, quando está no Brasil, emite muitos preconceitos, né? Sobre a gente generaliza uma pessoa, uma nação a partir de uma pessoa. Então, é como se eu chego na Europa, eu sou brasileira e sou carioca.
Quando eu falo que eu sou gaúcha. Não, mas gaúcho não é loiro, porque a Gisele Bündchen é loira. Tipo assim, é a Xuxa e a Gisele Bündchen. Ainda se conhecem a Xuxa e a Gisele Bündchen aqui mesmo. Impressionante isso, né, Janaína? Impressionante. Eu falo, gente, não. Isso. E a questão de... Eu sabia, né, já tinha... Também é interessante isso, mesmo quando a gente vai visitar outro país, mesmo por turismo, é muito importante ler alguma coisa sobre a questão cultural, que é como você vai tratar e ser tratado. Então, eu aqui na França, eu tenho muita dificuldade ainda hoje, depois de 2 anos, eles têm muito a divisão. Eu não sei como é na Itália, Kátia, até gostaria de te ouvir um pouco sobre isso, a divisão entre o formal e o informal. Então, no Brasil, a gente não tem isso, né? A gente pode tratar você, o professor e o colega, tu também, né? Aqui é muito estrito, então existe uma linguagem que ela é formal, ela é mais polida e ela é mais fria, no seguinte sentido, você tem um distanciamento com o interlocutor, dependendo da hierarquia que ele tá. E eu, como, né, brasileira, eu tenho a tendência a chamar todo mundo, a tratar todo mundo pelo tu, né, o nosso equivalente, o tu, ou você, enfim, e não usar a linguagem formal. Nestes sentidos, vai depender da pessoa. Existem, em geral, na universidade, eu não tenho muitos problemas, porque professores e gestores o pessoal da secretaria está acostumado com brasileiros, então, assim, né, não só brasileiros, mas com estrangeiros, que nem todo mundo tem essas formalidades. Mas no serviço público, às vezes, você vai receber ou não determinados papéis com mais facilidade, dependendo do tratamento. E isso é uma coisa que a gente aprende, às vezes, na prática, assim, né? É verdade. Então, eu senti aqui, se tu fala dialeto, ainda é melhor. Se tu fala, em alguns casos, se tu fala dialeto, eles já percebem o tipo de dialeto que tu fala, da onde tu és, e te tratam de uma determinada maneira. Por exemplo, aqui, da área de lei, como eles dizem, o senhor, a senhora, uma pessoa até da nossa idade, não independe. Nós, no Brasil, no Rio Grande do Sul, a gente diz o senhor e a senhora para uma pessoa de idade. Não diz para uma pessoa da mesma idade, ok? Aqui, por exemplo, se eu encontro uma pessoa que eu não conheço e eu digo tu, como já me aconteceu não sabendo no início, as pessoas se ofendem. Se ofendem literalmente. Então, assim, numa universidade, no meio acadêmico, numa prefeitura, em alguns lugares, tu tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas se ofendem. É uma questão de respeito com o outro. No caso, no meio da conversação, diz, podemos dar de tu, quer dizer, posso tirar a formalidade, ser um pouco... Se ele te dá o consenso, tu pode ser informal. Senão, tem gente que se conhece sempre, ou que trabalha junto, que se dá de lei. Lei quer dizer formal. Então, esse tipo de coisa não é que tu vem pra cá e que tu faz amizade com todo mundo, e olê, bate nas costas, esse tipo de coisa. Tem que tomar muito cuidado, porque esse tipo de comportamento não é aceitado, não é aceito por todo mundo. Se depois tu encontra pessoas como eu encontrei, pessoas que são mais maleáveis, mais conhecem, como tu disseste, conhecem um pouco mais e percebem, estão acostumadas a trabalhar com estrangeiros ou com brasileiros, que nem aqui na minha cidade de Castelo Franco Velho, ele já te dá uma mão. Ela me mostrou, uma senhora da prefeitura me mostrou, porque eu fui pesquisar na Anágrafe a questão das famílias que foram para o Brasil, então eu entrava dentro, né, eu tive uma permissão da prefeitura para entrar nos arquivos e procurar esse tipo de coisa, e eu vi a quantidade de processos de brasileiros de cidadania. Ela me disse, olha, Kátia, olha o material que eu tenho aqui. De brasileiro. Tudo de brasileiro aí querendo cidadania, que legal. Bom, meninas, chegamos aí já numa hora de bate-papo, como passa rápido o papo, e o papo é muito gostoso, muito bom, temos muitas coisas ainda para falar aí, hoje nós estamos conversando com a Kátia Dalmolin, diretamente da Itália, e a Janaína Ruviaro da Silva, diretamente da França, duas faxinalenses, porém, claro que a Kátia também carrega, né, no coração a bandeira de São João do Polesne, faz questão de falar sobre isso, apesar de estar ali com a camiseta da Società, né? A dona Ávida vai amar, né? Tu tá com a camiseta da Società aí, enfim.
Essa eu carrego no coração, realmente é ávida, sabe? O Clóvis também. Eu tive muito contato com o Clóvis no início da pandemia, a gente conversou bastante. Eu várias vezes dei os parabéns para o Clóvis pelo comportamento dele como prefeito, como ele se comportou com a questão da pandemia aí. Realmente é um exemplo para a Quarta Colônia. Exatamente. Daqui a pouco, Kátia, eu quero exatamente pegar esse nicho aí de vocês duas para falar sobre isso. Mas antes, as questões assim, ó. Questão de turismo na Europa é válido porque vocês têm um meio de transporte muito eficiente aí para se deslocar de um país para o outro. É questão de pouco tempo de viagem, enfim, vocês têm um meio de transporte invejável para o mundo. Quizá chegue um dia no Brasil, nós possamos sair do Rio Grande do Sul e ir para o Nordeste, assim, rapidinho e sem burocracia, que nem é o caso aí da Itália. Mas, Janaína, você falou ali, quando a Kátia se referia ao turismo na Itália, você falou que não conhece Milão, mas queria conhecer. Como é que essas questões aí, a França também, quando a gente vê imagens aí, tem lugares magníficos também. Como é que é a questão do turismo aí para vocês, ambas, né, tanto para a Kátia quanto para a Janaína, mas começa com a Janaína, por gentileza. Certo. Então, eu comentei, né, que eu não conheço Milão ainda, apesar de estar muito perto. A gente já fez uns bate-voltas aqui a Turim, né, que é uma cidade, eu acho que umas 2 horas de Milão, né, Kátia? Turino? Sim, mais ou menos, sim. Uhum. Então 3 horas. Então, de Grenoble a Turim é algo como 3 horas. Então, de ônibus, a gente pega uma passagem de 20 euros, o equivalente aí é R$100, arredondando, e a gente faz um bate-volta a Turim, porque aqui os Alpes é divisa com a Itália, basicamente, né? Então, não deu, a gente tinha a viagem marcada na Páscoa para Milão, mas aí, né, com a função da pandemia, não deu certo. A questão do turismo, eu confesso que a gente faz mais quando a gente está em períodos mais curtos aqui na Europa. Agora que a gente está para morar, a gente fica mais relaxado. Eu não sei, né, Kátia, se é o teu caso, mas então depois eu vou. Quando eu... Antes um pouco, 2017 eu viajava bastante, né, porque era um período mais curto, e depois 2016 também, período que o Thiago estava morando na Holanda, eu vim para cá para visitar e a gente fez um mochilão, assim, 36 dias na Europa. Então, a questão do turismo, assim, tem para tudo e para todos os gostos e os bolsos, né, orçamentos. Como 2015, 2016, a gente fez, né, esse mochilão aí, 36 dias, ainda em condição de estudante, nós andamos muito de ônibus. Leva muito mais tempo, mas dá para fazer a Europa inteira em um mês muito tranquilo, assim. E a questão de ficar em albergues, em hostel e tudo mais, por conta do orçamento. Tem as opções de trens, que na França, o trem é muito mais caro, acaba sendo, do que o ônibus e o avião. Então, se a gente precisa se locomover para ir para a Espanha, para a Itália, a gente acaba indo de ônibus ou avião, porque, de fato, o trem é muito caro. Mas tem, assim, vai depender do orçamento, né, que a gente quer gastar. No nosso caso agora, era que a gente está morando na cidade que é considerada como a capital dos Alpes, tem muita rota de turismo perto. Então, muito perto de casa, pega um ônibus em meia hora, tá num ponto super turístico, tá na montanha que tem neve praticamente o ano inteiro. Então, a gente tem feito coisas mais regionais aqui. Mas sempre que me perguntam sobre o turismo na Europa, eu falo assim, uma viagem não precisa ser cara, se ela for planejada com antecedência, né, e vai depender qual é o nível de exigência de estadia e de transporte. Perfeito. A Kátia, há 13 anos na Itália, deve conhecer muito bem a Europa já, Kátia? Bastante. Como a Janaína disse, né? A gente quando vem como turista, conhece, porque tu tem aquele um mês para conhecer, então tu vai por tudo. Depois quando tu mora aqui, diz, tudo bem, não posso ir agora, vou ano que vem. Depois tu começa a trabalhar e aí fica mais difícil, porque tu tem aqui a gente não tem, pelo menos no meu caso, eu não tenho um mês de férias. Então, não é que eu posso ficar um mês de férias para viajar. Eu tenho uma semana aqui, uma semana lá. Então, assim, às vezes, quando eu tenho 15 dias, eu tenho que decidir. Eu viajo na Europa ou eu vou para o Brasil ver minha família?
Claro. Exato. Tem isso, né? E a passagem para o Brasil não é que custa pouco. Em 2 pessoas não é que custa pouco. Nem para a gente não custa pouco, né? Então, assim, é complicado às vezes. Eu viajei bastante. Agora, com essa questão do coronavírus, tinha algumas coisas marcadas, mas eu quero ainda conhecer muito a Itália, gente. Tem muita coisa para conhecer na Itália. Em 13 anos, eu conheci muito. Mas se tu pega uma estrada diferente daquela estrada que tu fez ontem, tu tem um mundo na tua frente. Uma outra então, assim, paisagem. É completamente diferente. Então, assim, tem muita coisa para descobrir. Para mim, que gosto de história medieval, que vou procurar castelos, eu adoro também. E ainda tu consegue mate, erva mate ali na França? Era essa a pergunta que eu ia fazer. Não, nem precisa responder, porque a pergunta era para ela, se tu não encontra erva mate, tu vem tomar um mate aqui em casa, na Itália. Era essa, porque por isso que eu tinha perguntado. Que maravilha! Exatamente, eu queria entrar agora bem no bairrismo do Rio Grande do Sul. Eu quero entrar bem no bairrismo do Rio Grande do Sul com vocês duas. A Janaína eu sei que é tricolor. A Kátia, gremista ou colorada, como fazer para conseguir erva mate e o churrasco? Como é que é o churrasco aí na Itália? Começa pela Kátia e depois a Janaína, por gentileza. Tá, seguinte, churrasco eu tenho a sorte de ter 2 churrascarias boas, porque nem sempre churrascaria é boa, porque tem que ver. Desculpem, mas eu sou bairrista, não tem nada. Quem faz a carne tem que ser um gaúcho, porque senão não é boa. Boa. Aqui na Itália, pelo menos churrascaria que não é, churrasqueiro não é gaúcho, a carne não é boa. Exato. Ok. Tenho a sorte de ter 2 churrascarias aqui perto de casa e ter encontrado um lugar onde eles vendem a carne muito, muito boa, então eu consigo fazer. Claro que não é o nosso churrasco, né? Dá para se acontentar. Com a questão da erva mate, eu tive a sorte de encontrar um grupo no Instagram, que quem me indicou foi uma italiana, o absurdo, né? Clube del Mate Itália, é um italiano que é mais gaúcho do que nós. Olha. Eu aprendi um monte de coisa com ele, e ele me indica, por exemplo, não, vai em tal lugar e compra erva mate, vai em tal site e compra erva mate, tem a erva mate, porque aqui a gente encontra em vários lugares, as coisas argentinas. A erva mate argentina, que é forte. Para mim, para o meu gosto pessoal, eu acho muito amarga, tá? Então, assim, a erva mate nossa do chimarrão, a gente encontra nesses sites. Então, eu entrei nesse grupo e é bem bacana, porque eu descobri, cara, que aqui na Itália tem uma cidadezinha que eles têm a festa do mate. Eles têm o museu do mate e eles tomam mate. Gente, fantástico! Que joia! Que joia! Vocês vão ali no Instagram e olham que eu tenho um post que eu coloquei, o nome da cidade, agora eu não consigo me lembrar, cara. Eu tô um momento assim, mas no sul da Itália, que toda cidadezinha vive em função do mate. É lindo, lindo. Maravilha! Olha, que baita notícia para quem está nos acompanhando aí, que adora o chimarrão, uma baita notícia saber que tem um lugar... Muito legal, eu quero, e eles fazem, agora não por causa do coronavírus, porque bloquearam tudo e tal, mas claro. Eles fazem, anualmente eles fazem uma festa do mate. E tá, a pergunta que não pode fugir, tu já não me respondeu ainda, colorado ou gremista? Eu sou colorada, mas eu não gosto de futebol. Ah, tá bom. Eu vi, Janaína, que ela... Eu vi, Janaína, que ela não gosta, talvez... Eu vi que ela não gosta do futebol. Eu não acompanho futebol, gente. Eu não acompanho futebol. Nunca acompanhei nem da seleção brasileira, nada. Eu não acompanho futebol. Eu já vi que ela meio titubeou ali, né? E eu vi que ela não acompanha porque eu não encontrei foto com camisa de time nenhum. Já a Janaína não, vai lá, né? Com manto sagrado, vai lá e posta, enfim, né? Janaína, e agora imagino, né? Temos sem futebol por aqui também. Temos sem futebol por aqui. Mas e aí na França, como é que é a questão de manter o hábito do Rio Grande do Sul, do churrasco, do chimarrão, para vocês aí, Janaína? Então, com o churrasco, desculpa decepcioná-los, mas eu sou vegetariana há 7 anos. Então... É mesmo? Que legal! Há 7 Parou anos. o churrasco? Melhor pra ti, né? Porque se tu sente falta do churrasco, é complicada a coisa. Exatamente, não.
Parei totalmente, eu ainda, né, estava no Brasil, isso foi 2013, exatamente 2013, eu decidi, eu já estava maturando o processo, assim, de decidir me tornar vegetariana, por questões ideológicas e também por questões depois, de não ter uma necessidade, sentir que eu podia substituir mesmo a alimentação, e comecei a ler mais sobre isso também, porque eu me preocupo muito com a questão da ecologia. Então, foi dentro desse sentido, assim, de começar. Achei que poderia sobreviver sem a carne, e tô conseguindo, 7 anos. Então, isso, assim, tá tranquilo. E quanto ao chimarrão, por enquanto, a gente tem conseguido ir, de alguma forma, desde 2017, umas 2 vezes por ano ao Brasil. A gente traz na mala muitos quilos. E também tem muito amigo gaúcho aqui. Então, sim, quando o pessoal vai, a gente faz essas trocas, se precisar. Nunca faltou, assim, erva. Mas é fácil. Aqui não tem gaúcho, cara. Aqui tem pouquíssimos gaúchos. Poucos. A gente tem um grupo aqui, olha, no mínimo uns 10 ou 12 amigos gaúchos. Mas não tem problema para trazer erva mate? Nunca tiveram nenhum tipo de problema com o aeroporto? A minha mala vem intacta. A última vez eu trouxe 6 quilos de erva na minha e farinha de tapioca, gente. Farinha de tapioca, erva mate, goiabada. Tem uma mala que vem com comida. Eu também. Literalmente. Tudo. Bala de banana. Quem me conhece e quiserem mandar, me mandem bala de banana, gente. Eu sou louca por bala de banana e aqui não existe. E que já tá difícil de encontrar aqui também, Kátia. Eu também adoro. Assim, e tem um supermercado aqui, o pessoal tá indicando, a gente não precisou, porque como tem muito esse vínculo com o gaúcho, a gente ganhou muita erva também, a gente se troca, mas tem um supermercado português, que se chama supermercado português, mas ele acaba tendo só coisa de brasileiro. É um pessoal que tem muito brasileiro aqui em Grenoble. Então, a gente tem as opções, assim. O que eu sinto muita falta, gente, é fruta como frutas tropicais, mamão e manga. É isso. Olha. Não tem como comprar mamão. Então, isso eu sinto muita falta. Até porque eu não sei se na França também, mas aqui na Itália, a fruta, se tu não come fruta da época e produzida aqui, a fruta não tem gosto, tem gosto de isopor. Não tem como. Tu acha todo tipo de fruta, qualquer estação do ano, tu acha tudo. Tem uma variedade de frutas que se tu tem que fotografar, é fantástico. Tu olha e diz, olha, nossa, todas essas frutas. Tu experimenta, não tem gosto de nada. A banana não tem gosto de nada. Exatamente. Verdade. Que joia. Bom, meninas, 1h15 de bate-papo, a gente teria muito assunto pela frente, eu acho que eu vou ter que combinar com vocês para num futuro muito próximo a gente voltar a conversar, porque olha, eu fazia muito tempo que eu queria juntar vocês duas numa live para a gente bater papo e isso deu muito certo mesmo, estou muito feliz, olha, felicíssimo assim de estar batendo papo com vocês. As pessoas estavam me cobrando bastante aí das questões, mas é que a gente tem abordado muito, eu entrevistei o Dr. Sangoia aqui de Faxinal do Soturno para falar sobre prevenção do Covid-19 e a gente tem que falar porque é um assunto extremamente sério, mas creio que hoje a gente deu uma fugida um pouco do tema também aí, a gente abordou no início e agora a gente vai abordar no final também, porque eu quero saber de vocês sobre as lições que a gente que vai ficar daqui para frente, por causa que até a própria Janaína falou e a Kátia ponderou também, que nós gaúchos, nós aqui da Quarta Colônia, temos muito esse de nós encontrarmos, de nós estarmos nos eventos, de nos abraçarmos, de nos dar as mãos, enfim, é da nossa cultura do gaúcho, e eu acho que isso aí vai ter que ser revisto daqui para frente de uma certa forma. Mas olha, a felicidade que eu estou de conversar com vocês duas, de saber um pouco mais da história de vocês duas, com mais tempo de bate-papo também, foi muito interessante para mim, e olha, enriquecedor também, porque isso me ajuda muito a entender aí as questões de sair daqui do nosso país, sair daqui do nosso estado e tentar uma vida em um outro país, de uma cultura completamente diferente, até no caso da Kátia não, porque ela já nasceu com o sonho de ir para a Itália, até as bonecas, as bonecas tu acabou levando para aí ou não deixou as bonecas aqui no Brasil, Kátia? Não, aquela não.
Mas eu tô com tanta coisa. E cada vez que eu vou para o Brasil, eu vou com a mala vazia para trazer 2 malas cheias, né? Porque eu tô trazendo devagarinho, agora que eu decidi realmente, porque tem essa questão também, né? Então eu vou trazendo as coisas. Mas perfeito. Bom, então, meninas, até para a gente encaminhando já para o encerramento, claro que o encerramento ainda está um pouquinho mais distante, mas já para ir encaminhando desta forma, e vamos voltar a falar sobre isso. Janaína, o que tu acha que vai ficar de lição? O que tu tem ouvido dos teus pais, dos teus familiares, que aqui na Quarta Colônia estão fazendo e que está dando certo em relação ao Covid-19? E principalmente um assunto que tu tocou e eu faço questão de voltar a abordar contigo também, sobre fake news, a desinformação, porque muitas pessoas contraíram o coronavírus no Brasil, ou até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, até mesmo em Santa Maria, que é a cidade que tem maior número de casos aqui próximo a nós, por causa da desinformação, do pensar, não, isso aí vai pegar lá com os outros e comigo não vai acontecer. Que tu acha, Janaína, que nós vamos ter daqui para frente, enfim, que vai mudar o nosso hábito, o nosso dia a dia? Então, eu acho que assim, tá muito recente ainda, né? A gente ainda alguns estão saindo do olho do furacão, outros estão entrando e passando por esse processo. É muito recente, assim, né? Mas eu vou dizer pessoalmente o que eu sinto e em relação à minha família também. Eu acho que a questão espiritual e a questão pessoal é da presença. Porque muitas vezes a gente, nesse ritmo de vida, nessa correria e tudo mais, quando a gente não está doente, está todo mundo bem, mas não existe uma pandemia, a gente às vezes fala, eu ligo depois, eu falo depois, ou quando a gente está tomando chimarrão mesmo com os amigos, tá no chimarrão, mas tá no celular, tá pensando em outra coisa, eu tô no parque, mas eu tô já pensando no trabalho de amanhã. O tempo inteiro a gente normalmente não está presente nas coisas. E eu acho que o coronavírus, a pandemia, ele nos mostrou, né? Isso eu tô falando por um lado, o lado espiritual e de conexões familiares, é que eu mesma, assim, todos os dias, né? Sempre tive essa vontade, mas aqui todos os dias era, ai, que vontade de estar comendo uma bergamota com o pai e a mãe no sol, sabe? Lá atrás de casa, brincando com o cachorro. E assim, isso eu faço todos os dias quando eu estou com eles no Brasil e quando eu estava, mas não era talvez aquela presença, eu sempre estava pensando no artigo que eu tinha que escrever, no que eu tinha que publicar, e eu acho que essa presença é algo, né, quando a gente não pode estar juntos, então é difícil, assim. Então, a grande lição é que eu espero, eu vou fazer disso, né, um aprendizado, quando eu estiver junto com as pessoas, é estar presente por completo. Quanto à questão das fake news, disso tudo, eu acho que é um período... O que acontece? Assim, bom, a Kátia tem muito mais propriedade que eu para falar como historiadora, mas não é um fenômeno novo, né? As notícias falsas, notícias para detratar os oponentes, quer quem seja, não é um fenômeno novo, mas o que é novo para a gente é essa era da informação e de múltiplas redes. Então, uma notícia, alguém que, muito antigamente, alguém contava uma mentira e se passava só de boca em boca, hoje essa mentira, ela com um clique de celular, ela pode atingir milhões e milhões de pessoas e tem consequências muito graves. Diretamente para a saúde, quando as pessoas dizem que tomar quiboa com suco de limão aumenta a acidez. Oi? Gilberto tá no mudo. Não, sim, pode prosseguir, Janaína, por gentileza. Ah, entendi, eu só achei que tivesse falado. Então, não, pode prosseguir. O que acontece, assim, o que eu percebo agora, e daí lendo também, né, artigos, eu li muito artigos sobre o que a literatura fala sobre as notícias falsas, a história, a questão da sociologia, é que hoje é tudo muito mais acelerado, então ela tem um impacto que é muito maior, porque atinge muitas outras pessoas. A gente teve notícias aqui na França disso, de pessoas que vieram a óbito por terem tomado uma mistura de algo como se fosse equivalente a uma quiboa com suco de limão e tudo mais.
E a questão que é grave também no sentido de solidariedade entre os povos, e aí eu preciso falar disso, isso em muitos países a gente está vendo na mídia, que é o preconceito contra os chineses, né? Como se fosse nomear como um vírus chinês, como um vírus que tivesse uma nacionalidade. Isso é muito grave, porque quando a gente presta atenção nessa bobagem, o vírus é algo objetivo, e ele vai ter danos físicos muito graves se as pessoas não se cuidarem, assim. Então, eu posso pegar e não ter sintoma, e tá muito bem, mas eu posso passar para outra pessoa, que vai passar muito mal, ou que ela vai superlotar um hospital. Então, assim, acho que é muito grave, porque a gente não tem a real dimensão hoje, né, da chamada fofoca de antigamente, e ela atinge muito mais pessoas. O que me deixa muito, muito, muito chateada é que a mesma notícia, que em geral vem pelos grupos de WhatsApp, o mesmo áudio, a mesma notícia, se você colocar a notícia no Google, vai aparecer que é fake ou não. Então, assim, a fake news, ela não é só perigosa, como é informação de preguiçoso, porque em todas que eu recebi até hoje, eu consegui, com um simples clique na internet, descobrir que era fake, e aí eu tive que mandar de volta para os grupos da família, aquela besteira toda, né, dizendo, gente, é mentira. Então, assim, acho que a gente tem que ter um cuidado, porque tem também como verificar que é falsa, né? Não precisa ser nenhum expert para fazer isso. E a questão da presença, sim, é muito importante, assim, a gente perceber, né, o quanto faz falta estar perto das pessoas. Talvez, Gilberto e Kátia, essa questão dos laços de sociabilidade, se a gente vai deixar de ser tão calorosos, o quanto isso vai mudar, vai levar um tempo, assim, para perceber, né? Para a gente sentir que nós mudamos, assim, porque isso é uma questão também que vai ser ou enraizada ou não, dependendo. Nas duas experiências que eu tive agora, que a gente pôde sair, então, com alguns amigos, sempre respeitando, né, o não mais de 10 pessoas, isso é importante falar também. Então, a França liberou que as pessoas possam ir para o parque, possam ir para as ruas, mas tem que respeitar o uso de máscara, ele é obrigatório, quando tem mais pessoas, e só pode até 10 pessoas, isso até hoje, né? Agora, essa semana que vem vai ser discutido se vai ser aumentado ou não esse número. E aí a gente chega e ninguém se abraça, porque a gente tá respeitando. Então, assim, fazia 2 meses, estava todo mundo nas suas casas, a gente chegou, inclusive era aniversário de uma das meninas, a gente chegou lá, tudo bem. Não dá. Tem um estranhamento, sabe? E esse estranhamento, eu não sei se ele vai perdurar, como a gente vai se relacionar novamente em grupo. Talvez é muito cedo, né, para analisar tudo isso, né, Janaína? Bom, Kátia, agora tudo isso que a Janaína falou, eu quero também ouvir a tua opinião sobre isso, Kátia, mas uma das coisas que eu cheguei até a Kátia para entrevistá-la aqui também, foi porque ela teve uma bela iniciativa de quando estourou o boom do Covid-19 na Itália, ela gravar áudios e mandar aqui para nós, inclusive esses áudios chegaram para a redação aqui da Rádio São Roque, do Jornal Cidades do Vale, e me passaram a incumbência aí, ó, diz, olha, procura o número dela, entra em contato, ali pesquisa e entrevista ela para saber a situação de alguém nosso daqui que está vivendo lá, e depois posteriormente a gente chegou a outros nomes, e inclusive também chegamos aí ao nome da Janaína para conversarmos sobre as questões lá da França. Mas essa tua atitude, Kátia, de gravar áudios e mandar para cá, para as pessoas terem ciência do que viria pela frente, e as pessoas achavam, não, tá lá na Itália, não vai chegar no Brasil, e em pouco tempo chegou isso no Brasil, ajudou e muito, e até a própria questão que você falou em relação ao prefeito Clóvis, e aí eu quero pegar esse gancho e falar de todos os prefeitos aqui da região que vêm fazendo um trabalho muito dinâmico, um trabalho de enfrentamento ao Covid-19, mas principalmente de transparência nas informações, que isso é muito interessante aí, a gente estar informando a população o real, a situação do município a cada tempo, enfim, e esses áudios, como até a própria Janaína falou, a fake news, o serviço de desinformação, mas
menos, porém, você fez ao contrário, informando e alertando a população do que poderia acontecer, e aconteceu, infelizmente. E o cúmulo, Janaína e Gilberto, é que a informação que não era uma fake news, a minha informação, a minha experiência de vida, onde eu disse quem eu era, porque eu não gosto de mensagem que passam de uma pessoa para outra sem saber quem é que está falando. Eu sou a Kátia Dalmolin, eu sou daqui, eu estou morando aqui, etc, etc. Botei a cara, literalmente. Tive algumas pessoas que diziam, isso é bobagem, não vai chegar. Então, assim, é o contrário do que tu disseste, Janaína. O que eu recebi de notícias, de bobagem, porque eu chamo bobagem, de qualquer vídeo, qualquer coisa que tinha, me enchiam, até no momento, teve pessoas que eu tenho um pouco mais de intimidade, né, que são um pouco mais amigos, que eu dizia, te peço, por favor, não me manda mais vídeos e coisas, porque eu não olho. Eu sigo as notícias que a região do Vêneto coloca todos os dias na televisão, onde o nosso governador vai na TV e fala, e é o único meio de comunicação que eu estou seguindo. E ali eu sei que as notícias são aquelas notícias. Eu vejo hoje que a questão, por exemplo, tu colocaste uma coisa muito importante dos assintomáticos, que no Brasil as pessoas não dão bola para isso. Isso. Essa é a sensação que eu tenho olhando de fora. Se eu estiver errada, me desculpem, mas eu sei de famílias inteiras que se reúnem, que fazem a festinha, o churrasquinho, então, porque somos todos conhecidos, não tem nenhum problema, gente. Nós somos todos da mesma família, somos todos amigos. Mas se tiver um dentro da família que não tem os sintomas, todo mundo está, desculpe o termo, ralado. Foi o que aconteceu aqui com várias situações. Agora há pouco, uma família fez um enterro, porque está liberado até 15 pessoas, se eu não me engano. Na verdade, tinham 40, um assintomático dentro contaminou todos. Puxa vida. Não pode se abraçar, tem que ter a máscara, tem que ter a distância de segurança, o pessoal está indo tomar o aperitivo. Eu comentei com o Gilberto que eles estão falando numa recaída em setembro, outubro, então nós estamos tomando cuidado, mas assim, começa o verão, abrem as praias, só que o pessoal ali não entendeu ainda, pelo que eu vejo, que existe essa questão, não, que tem o coronavírus é só quem tem os sintomas. Não, gente, o problema é quem não tem os sintomas, o problema é quem não tem. Então, essa questão de informação, e que tu falaste da questão dos chineses, né, da discriminação, dizem que o vírus que entrou em Pádua, o primeiro vírus que foi descoberto aqui, onde eles fecharam a cidadezinha de Vó, em Pádua, chegou através de um alemão. Isso! Não chegou através de um chinês. A TV francesa falou disso também, assim, não, gente, olha só, tá rolando. Porque nós estamos muito conectados aqui. Nós estamos muito ligados, como tu disseste, com 2 horas de avião, tu tá em qualquer lugar. Com 3 horas de carro, eu tô na Áustria, eu tô na Alemanha. Então, é esse tipo de coisas, as prioridades que nós temos que dar na nossa vida. Qual é a minha prioridade? Se eu não posso tomar um mate com a mesma cuia, eu divido virtualmente o mate com a minha família, com os meus amigos. Eu posso estar mais perto dos meus amigos nesse momento. Tem uma coisa muito bonita que eu gostaria de compartilhar, que eu vi a notícia hoje, que o Andrea Bocelli teve o coronavírus, foi confirmado, e ele doou o plasma. Aqui, não é uma cura, tá? Não é uma cura. Mas é uma coisa que está sendo experimentada aqui na região do Vêneto. Eu não sou médica, não tenho nenhuma prioridade não posso falar disso. É só uma coisa, vocês podem se informar sobre essa cura do plasma. A região do Vêneto está fazendo um banco de plasma para ajudar a curar o coronavírus. Então, são experimentações, são medicinas, remédios, curas, coisas que estão experimentando. Só que, gente, você tem que seguir os meios de comunicação coerentes. Não, a preocupação do brasileiro hoje é com a política. Eu vejo só coisa de política. O coronavírus, as pessoas não estão nem aí com o coronavírus. Muitos, desculpem a sinceridade, muitos não estão nem aí. E disseminar informação. Querem, a qualquer custo, disseminar informação e não checam fonte, não checam nada e eu falo a favor ou contra, a favor ou contra. Infelizmente. Okay.
Ok. Mas, gente, é um momento que nós temos que nos unirmos, procurarmos informações coerentes, corretas, e nos preocuparmos realmente com a situação. Independentemente de ser pró ou contra, para mim não me interessa nesse momento. Sim. Me interessa sair dessa situação e ajudar as pessoas. Tanto é verdade que tu disseste, Gilberto, a minha preocupação era mandar um áudio e dizer, gente, está acontecendo isso, vai chegar no Brasil, porque na época, quando eu mandei o áudio, era início de março, mais ou menos, nós estávamos recém começando, mas o vírus estava na China, não estava aqui. Isso. Era longe da Europa. E em um segundo, o vírus já estava em toda a Europa. Então, é essa informação que tem que ser dada. Informação correta, ok? As prioridades que a gente tem na vida, eu acho que é muito importante, e muito cuidado com a questão de quem é assintomático. É uma bobagem, entre aspas, usar máscara? Não, não é uma bobagem. Não é uma bobagem. Não. E não adianta botar máscara para fazer selfie, para fazer foto e ficar grudado nos amigos e abraçado com os amigos e tomando a cervejinha com os amigos, porque eu cuidando todo mundo. Olha, ótimo isso, ótimo isso. Aqui agora nós cada um temos a preocupação de ter a máscara mais bonita, né? E aqui para frente todo mundo vai usar máscara com certeza. Mas meninas, tudo que é bom dura pouco e até para a gente não deixar tão maçante para os nossos espectadores aí, eu quero voltar a conversar com vocês breve, porque a gente tem muitos assuntos aí de Itália, de França, de Europa, de vivência, de experiência de vidas, porque cada nova conversa com vocês surge outros assuntos e hoje a gente teve mais espaço. Na entrevista da Rádio São Roque durou pouco tempo, a Janaína 12 minutos, a Kátia 13 minutos, enfim, foi uma síntese muito rápida do que vocês estavam vivendo aí na Europa e mais especificamente sobre Covid-19. Hoje, com mais tempo, a gente abordou vários outros assuntos e eu tenho certeza que vocês terão assunto para mais um programa aí futuramente pela frente. Eu quero agradecer já de antemão a vocês aceitarem o convite de estarem comigo aqui conversando para a Quarta Colônia, conversando para a região central do estado, mas também conversando além fronteiras, porque o Conversa Afiada é para a internet e aí muitas pessoas acabam nos acompanhando também. Mas começando então o nosso encerramento e as considerações finais com a Janaína Ruviaro da Silva, diretamente lá da França. Provavelmente o seu Luiz deve estar aí com o chimarrão na mão nos assistindo, ele que tem interagido nas redes sociais muito ultimamente, né, Janaína? Bom, então, por gentileza, muito obrigado e as tuas considerações finais, então, Janaína. Então, eu agradeço novamente nessa oportunidade de estar conversando contigo, Gilberto, com a Kátia, e também com os nossos ouvintes, assim, né, quem nos escuta aí, agradecer muito. Primeiramente, parabenizar muito o nosso prefeito, o prefeito de Faxinal do Soturno. Eu tenho acompanhado mais o nosso município, então não tanto os outros municípios da região da Quarta Colônia, acompanhando em todas as redes ali, e as políticas públicas que estão sendo feitas de proteção, de contenção do vírus e toda a informação de cuidados. Eu tenho acompanhado muito, então, muito parecidas com todo o processo que foi feito aqui na França, então isso nos deixa muito mais tranquilos, né, de estar longe dos amigos e familiares, mas sabendo que eles estão tendo esse suporte, né, um suporte público, isso nos municípios, no nosso município em especial, e no estado, né, e aí eu só posso falar disso porque em outros níveis está um pouco mais complicada a situação. E é um prazer estar conversando. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso, sobre como é estar morando fora, sobre os índices aqui também mesmo da questão do Covid, eu estou disponível para conversar, e se a gente tiver uma outra oportunidade também, com certeza pode contar comigo. Estou com muita saudade de casa e eu espero que tudo isso passe logo, com os menores danos possíveis, para a gente estar se encontrando aí pessoalmente e tomando chimarrão juntos. Perfeitamente, que maravilha, muito obrigada, Janaína.
Minha querida Kátia Dalmolin, historiadora, sabe que eu vou confessar que eu tô louco para conhecê-las pessoalmente, vocês duas aí, pra gente conversar aqui na Rádio São Roque, enfim, ou conversar fora do ar, enfim, ainda mais sabendo que a Kátia é do rádio, é do microfone também aí, tem a cachaça do rádio na veia, né, Kátia, como você diz aí, mas Kátia, é sempre um prazer te ouvir, conversar, saber das tuas histórias aí como historiadora, os relatos que tu nos trouxe aí da Itália, e hoje também aí a gente aprofundando sobre outros assuntos também, e com certeza, isso que eu vou me tornar até repetitivo, eu vou convidá-las novamente aí para a gente voltar a conversar, para falar sobre vários outros assuntos, até mesmo propor temas aí para as pessoas nos perguntarem, para as pessoas também interagirem conosco, mas Kátia, quero dizer que foi um prazer conversar com vocês duas aí, te agradeço de coração, muito obrigado por aceitar o convite, com certeza o pessoal aí de Polesne, o pessoal aqui de Faxinal e a dona Ávida Brondani estarão também tomando chimarrão, que nem eu falei do seu Luiz, nos acompanhando aí no nosso Conversa Afiada. Muito obrigado, Kátia Dalmolin. Obrigada, Gilberto. Obrigada, Janaína. Estou te esperando aqui na Itália, Janaína. Tu e teu marido, para a gente tomar um mate junto. Só que tu vai ter que trazer a erva, porque aqui é difícil encontrar a erva gaúcha. Tá bom. Gaúcha. Eu convido todas as pessoas que quiserem, como a Janaína disse, conversarem, saberem informações, eu estou à disposição. Eu peço, por gentileza, que me sigam no Instagram, porque, como eu disse antes, é aberto para o público, porque no Face eu estou tentando manter um perfil mais pessoal. Então, assim, dia 4 de junho, a gente vai fazer uma live às 13 horas do Brasil, depois eu vou estar divulgando, dia 4 de junho, que é uma quinta-feira, com a Gisele Daniol, que é de Veranópolis, no setor do agroturismo, agroalimentar, como ela veio para cá, a questão do trabalho aqui na Itália, a questão do coronavírus e várias outras coisas, e eu vou estar divulgando aí para vocês. Então, a minha maneira também de ajudar a nossa comunidade. Parabenizo o prefeito Clóvis, porque eu tenho acompanhado também muito as iniciativas dele como prefeito e pioneirismo, né, de fazer as coisas de maneira correta e no tempo certo. Então, assim, além de ter um carinho especial por Faxinal do Soturno, como todo mundo sabe, né, então eu deixo o agradecimento, Gilberto, pela oportunidade de estar conversando com a quarta colônia, né, com a minha terra, que está sempre no coração. Perfeitamente, este foi o Conversa Afiada e hoje um programa muito especial, chegamos à 10ª edição do Conversa Afiada, na verdade, né, ele é feito um por semana e a gente abre espaço aí para bate-papo diferenciado e hoje o programa foi internacional, né, fomos conversar com a Janaína Ruviaro, ela que é faxinalense, mas mora na França, e com a Kátia Dalmolin, faxinalense, faxinal polesinense, dá para ser dizer desta forma, que mora há 13 anos que mora há 13 anos na Itália. Eu agradeço de coração a cada uma de vocês, duas aí que trocaram experiências entre si, não se conheciam, mas que com certeza agora já nasce uma relação de amizade aí também, de pessoas que estão fora da quarta colônia, vencendo em outros países. Agradeço de coração aí, porque para mim também foi enriquecedor saber um pouco mais aí das culturas, tanto da França quanto da Itália, e a experiência de vida de vocês. É louvável a atitude da Janaína e da Kátia em criar conteúdos aí futuramente para as pessoas que têm o sonho de ir para a Europa, de tentar a vida, de tentar buscar algo inovador para si mesmo, de enriquecedor para si mesmo e vencer as barreiras do medo. O medo é inerente do ser humano, faz parte, mas nós temos que vencê-los para nós seguir além, e eu acho que elas vão criar conteúdos que com certeza vão ajudar você que tem o sonho aí de galgar novos horizontes e ir atrás das coisas boas e objetivas para a sua vida. Eu sempre busco uma frase que vamos ser incentivadores de pessoas, porque de críticos o mundo já está cheio, então vamos sim incentivar as pessoas a buscar o novo, a buscar construir a sua própria história. E esta é a ação que o Conversa Afiada, esta é a mensagem que o Conversa Afiada quer deixar
para todos vocês também nessa 10ª edição do programa. Agradecemos também aos nossos internautas que estão conosco, nos acompanhando aí e que futuramente também vão compartilhar com seus amigos esse nosso bate-papo aí. Ele vai ficar tanto no Facebook aqui, quanto também no canal do YouTube. É só você procurar lá Giba News Oficial no canal do YouTube. Lá vai estar este vídeo e também as edições anteriores do Conversa Afiada para quem quer rever aí os nossos bate-papos. Bom, gente, muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e tchau!